todas as marcas que usam este modelo, esse molde, tá? Arquétipo também pode usar esse sinônimo, tá? Molde, modelo. Porque arquétipo significa arquê, quer dizer antigo, e typo é molde, modelo, né? Então é um modelo antigo. Então, neste modelo, né, as marcas que usam esse modelo antigo do fora da lei, elas têm um lema: regras foram feitas para serem quebradas. E aí eu vou colocar aqui, porque às vezes a gente pensa, fora da lei é quem é desonesto, né? É, quem faz trapaças. Não é isso. É só quem quer ir para outra cultura, que não seja a cultura dominante. A pessoa não está concordando com o que está acontecendo, né? E olha só, um grande representante do arquétipo do fora da lei, o Steve Jobs, com o Think Difference. Olha a história. A IBM era uma empresa que era da cultura dominante, ela era líder, né? E aí, ela tinha um produto que chamava ThinkPad, né? Como se fosse um iPad, chamava ThinkPad. O Steve Jobs, muito fora da lei, fez uma campanha, isso quando ele voltou, né? Porque ele saiu da empresa e quando ele voltou, ele trabalhou na Pixar. Ele foi dono da Pixar. Então ele aprendeu muito lá, né? Ele voltou com essa campanha arrebatadora do Think Difference. Era para provocar a IBM, né? Vocês têm o ThinkPads, que vocês são da cultura dominante, dessas coisas antigas. Eu sou da Apple. Eu sou do Think Difference. E na época, eles fizeram uma campanha usando grandes gênios da história, relacionando que essas pessoas, cientistas, vamos por Albert Einstein, tinha tanta gente famosa que até todo o estudo que eu li sobre essa campanha falava como tanta gente famosa participou dessa propaganda e as famílias dessas pessoas não ganharam um centavo pelo uso da imagem. Por quê? Porque o Steve Jobs falava assim, essa pessoa, vamos por Albert Einstein, ela pensava diferente, por isso que ela é um gênio. Ela associou todas as pessoas que pensavam diferente a gênios. Então, quando ele desperta esse sentimento na gente, né? Que tantas celebridades, tantos cientistas pensaram diferente, são gênios, e se a gente gostar da Apple, a gente é gênio também, ele desperta na gente esse sentimento, né? De que a gente é um gênio, né? E eu lembro, antes de ter essa questão do iPad, do iPhone, só tinha aqueles iMac, né, que era mais para o pessoal criativo. As pessoas colocavam adesivos no carro, né, da Apple. E até hoje, né, como as pessoas são fãs. Na primeira propaganda que o Steve Jobs fez com o Think Difference, ele não mostrou o computador, não foi ele que fez, né? Ele tinha uma agência de publicidade, mas a ideia era dele, né? Esse ponto central. Não vamos fazer o que todo mundo está fazendo. A agência faça para mim, né? Ele não mostrou o computador. E aí os executivos falavam, gente, como é que você vai fazer uma propaganda sem mostrar o computador? Chama 1984, essa propaganda. Ele pegou daquele livro 1984 e mostrou, porque lá nesse livro, todo mundo era igualzinho, todo mundo fazia tudo igual. E ele chegou com uma marreta, assim, quebrando, tipo, a partir de 1984, vocês vão entender porque não é mais 1984. Somos gênios, nós pensamos diferentes. Então, quem compra essa ideia do pensar diferente, fala, eu sou um gênio, eu penso diferente, né? E aí, entra elemento da história, o Steve Jobs, era a ideia dele, né, de pensar diferente, a gente já dá para perceber isso. Ele trabalhou na Pixar, né, ele foi dono da Pixar, e ele pôde trazer toda essa inovação. Tanto que quando ele começou a empresa dele, ele já começou pensando diferente, né? Mas ele foi melhorando conforme as experiências pessoais dele, das coisas que ele se relacionou, e todos nós temos, né? Nossas experiências pessoais, os lugares que a gente morou, os lugares que a gente trabalhou, as pessoas que a gente conheceu, as habilidades com as quais a gente nasceu, a família que a gente veio, e tudo isso faz quem a gente é como força de marca, né?
E aí, eu falei nos stories, teve até gente que falou, ai, fiquei curiosa, que eu falei que eu ia contar aqui a história das maçãs, né? Maçãs e arquétipos. Gente, lembra que eu falei que o Jung falou que existe uma predisposição genética hereditária da gente criar os mesmos elementos em vários momentos da história? A maçã é um elemento que dá para ver em vários momentos da história e eu vou mostrar para vocês. Só alguns, né, que eu achei. Primeira história, a maçã de Adão e Eva, né? É uma maçã lá da Bíblia que ela era associada ao proibido, né? Quem comesse a maçã estava contra o que era a regra dominante. Era o proibido, era o que não podia. Eva foi lá, comeu a maçã. Depois, a Golden Apple. Tem mitos gregos mais antigos que Cristo que falam de maçãs. A maçã como fonte para ser imortal. Este símbolo é usado nesse mito grego. The Big Apple, a maçã, Nova York é chamada The Big Apple, como a cidade é como se fosse assim, a mais desejada, né? A maçã, a maior maçã, né? A mais desejada. Ela tem esse apelo de desejo, né? A maçã com esse apelo de desejo. A gente falou daquele do proibido, e você vê, Eva comeu a maçã que era proibida porque ela desejou. Big Apple foi em 1900 e bolinha, num jornal, a primeira vez que um jornalista escreveu, né, falando, todo mundo quer ir para Nova York. The Big Apple é incrível, né? E aí pegou, né? Já mais recentemente. Aí temos o que aconteceu na história da Branca de Neve. Eu que li essa semana no original, eu pensei, Branca de Neve é meio bobinha, né? Porque ela caiu em várias trapaças da madrasta, não tem só da maçã, tá? A maçã foi a terceira na história original. Mas a maçã, ela era tão linda, tão vermelha, que ela não resistiu e mordeu a maçã envenenada. Então, estamos vendo aí de novo maçã relacionada a desejo e proibido, né? Porque os anões falaram para ela não atender ninguém, mas ela não resistiu à maçã. Vamos mais uma. Até Isaac Newton dizem que quando ele teve a ideia sobre a teoria da gravidade, né? Caiu uma maçã na cabeça dele. Podia ser qualquer fruta, mas era maçã. Neste caso, a maçã não está necessariamente ligada a desejo e proibido, né? Primeira vez que fugiu dessa narrativa. E aqui, só para descontrair, estava até escrito nesse meme: levar a maçã para professora é fácil, quero ver você levar uma melancia, né? Mas você vê, a maçã tem muito mais valor. Você dá uma maçã porque ela é um objeto de desejo. E aí vem a Apple e faz do seu produto um objeto de desejo, né? É um objeto contra as regras é, da, da cultura dominante, uma coisa totalmente nova, né? E ele é um presente, ele é um objeto de desejo. Só que eu já li a biografia do Steve Jobs, no fim das contas, conscientemente não foi, sabe, a decisão sobre a maçã. Ele não estudou mitos, arquétipos e etc. Para tomar a decisão da maçã. Mas o inconsciente dele sabia, muito provavelmente foi isso. Ele sabia que maçã era um objeto de desejo, um objeto proibido, um objeto superior, the Big Apple, Golden Apple, ou seja, tudo que a maçã representa, né? Se ele não sabia, o inconsciente dele sabia. Porque na biografia dele, o que conta? Steve Jobs era uma pessoa que fez uma dieta de maçã por muito tempo. Ele gostava muito de maçã, ele era o tipo de alimentação que ele gostava, e existe um tipo de maçã que chama Macintosh, Macintosh é o nome do tipo da maçã,
que foi o primeiro modelo de computador que ele tinha, né? Que era o Macintosh. Provavelmente também, porque ele já achou que maçã é uma coisa bonita e superior. E aí, isso virou o nome do computador e depois virou o nome da empresa, né? Então, aqui voltando, começou em 1976. Eu não consegui identificar, mas deve ser uma maçã também aqui no início, deixa eu ver. Deve ser, porque está nessa lista, e foi subindo e foi mudando, mas nunca saiu da maçã, né? A empresa chama Apple, a logomarca é uma maçã, e você vê, mais uma vez, eu não falei para vocês que eu ia provar a força da história do dono da marca, do criador, seja consciente ou inconsciente, ele gostava da maçã, ele não quis saber se maçã não é nome de empresa de computação, ele sentiu que isso era importante para ele. Ele pôs o diferencial na história dele. De maçã eu entendo, eu posso chamar um computador de Macintosh, né? Então, isso tinha representatividade para ele, assim como a águia tem a representatividade para a Andrea, minha cliente, né? E para tantas outras pessoas, tem outras coisas que são importantes na história dela. E é isso, gente, que eu quero que vocês comecem a mergulhar na história de vocês. Hoje vai ter um exercício aqui para vocês começarem a mergulhar na história de vocês, para vocês darem valor para o que tem dentro da história de vocês, porque isso vai fazer muita diferença em todo o sucesso, toda a diferenciação que a gente busca na nossa marca, seja online, seja offline. A gente precisa dessa diferenciação para que as pessoas nos entendam. E a gente já viu duas coisas aqui de arquétipos. Disney, número 1, começou com o sucesso de histórias e mitos. Apple também tem arquétipo, a maçã, representando aqui o arquétipo do fora da lei, né? No fim das contas, a direção que ele queria tomar é: eu sou contra a cultura dominante, e ele achou dentro da história dele algo que era relevante para ele simbolizar que ele era contra a cultura dominante.